E agora eu vou conversar com a Marcela, uma mãe que tem uma experiência muito importante para passar para vocês que estão assistindo ao programa. E a Marcela é mãe do Enzo, né, Marcela? Que está com 8 anos, mas tem uma experiência aí boa para contar para a gente, né, Marcela? Como que a sua história com o autismo começou? A minha história com o Enzo começou muito cedo. Ele tinha apenas 10 meses quando eu observei que tinha algo de diferente. E mesmo com todas as controvérsias, todos contra mim, eu percebi que havia algo errado e fui atrás. E hoje ele é uma criança alegre, totalmente funcional, mas foi muita dedicação, muita terapia, um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar que fez total diferença nesse processo. A gente conversando, a Marcela fala que hoje, né, o Enzo ele tem uma independência, né, conversa muito bem, só que para ele chegar nesse ponto que a Marcela está, muita coisa aconteceu e é isso que a gente quer mostrar, né, a importância da aceitação, não é isso, Marcela? Qual a experiência que você passa para as mães, né, que você viveu e que tem que mostrar a realidade, né? Foi exatamente isso que eu falei com você, Cris. Primeiro de tudo, os pais, eles têm que aceitar o diagnóstico. Se não aceitar, a criança não vai evoluir, porque depende, não é só da criança, mas de todo mundo, da família, dos amigos. Então, no caso do Enzo, quando eu vi que ele teria a possibilidade de ser não verbal, foi quando me falaram com 2 anos e 7 meses. Ele ainda não falava, ele era uma criança não verbal, não falava mamãe, nem palavras básicas ele falava e nem comandos ele conseguia fazer. E isso foi um processo muito lento, doloroso, mas eu escutei a seguinte frase da doutora, na época, da neuro dele. Ela simplesmente explicou para mim e falou: Marcela, se o Enzo não falar até os 3 anos, há grande chance dele ser não verbal. E foi aí que eu vi, não, ele vai sim, ele vai falar. Ele estava com 2 anos e 7 meses. E foi ali que eu abandonei tudo. Eu abandonei carreira, eu abandonei a mim mesma. Foram vários obstáculos, mas hoje eu tenho toda essa recompensa com ele. Porque, às vezes, as pessoas pensam que aquilo é o fim, mas não é. É um recomeço para ele e para mim também. Eu fazia com ele sozinha a maioria das terapias e a gente fazia 20 horas semanais. Então, não tinha como eu trabalhar. E às vezes as pessoas falam assim: ah, mas para você foi muito fácil, porque você tem uma rede de apoio financeira. Eu não tinha. Eu não tinha rede de apoio, eu tinha um cartão de crédito. E eu falei pro meu esposo: não importa, a gente vai se endividar, mas ele vai falar. Ele vai falar. E aí está, porque não eu não podia esperar o plano de saúde aprovar as terapias, porque não tinha tempo para aprovar, porque muitas vezes, Cris, demora 1 ano para o plano aprovar, liberarem essas terapias. Eu falei, eu não tenho tempo para isso. Ele tem 2 anos e 7 meses e eu tenho até os 3 anos para sair alguma coisa verbal. E saiu, com 2 anos e 10 meses. A letra A. Você enfrentou muitos desafios, eu acho que a maior parte das famílias enfrenta isso também, é o plano de saúde, é o custo. Você estudou muito também para conquistar, né, a fala do Enzo? Você lutou muito contra tudo e contra todos para chegar onde você está hoje? Cris, lutei muito. Eu falo que não importa você fazer só a terapia, porque não é a terapia que vai transformar o seu filho. Se você não fizer o pós, eu digo assim, tudo na vida, quando você compra algo, se não tem um pós-venda, ele encerra ali. Então, quando ele fazia as 20 horas semanais dele, tinha mais 20 horas com a mamãe. Então, eu ia nas terapias, eu sentava, ficava de perninha cruzada, porque eu participava de todas elas. Ele não só entrava e ficava lá dentro. Eu participava de todas. E eu sentava com ele e depois replicava e pedia para as profissionais, porque eu não entendo sobre o assunto. Falava, o que eu posso fazer para acelerar esse processo? Eu chegava em casa e continuava. E foi assim, tudo que eu aprendia, ou eu buscava na internet, eu não esperava o pior acontecer. Marcela, você também tem um perfil no Instagram, né, que fala muito sobre... Tem vídeos, né, com o Enzo, tudo que você passou, você dá algumas orientações. Agora, você deu um tempinho, mas o que você sente, assim, que as pessoas buscam mais no seu perfil? Qual informação? Quem mais está ali atrás de informações?
Normalmente as pessoas elas querem entender um pouco mais que são palavras novas, palavras que eu não conhecia, como a palavra estereotipia, que são movimentos sem funções. Então eu tentei trazer um pouco de leveza para as pessoas entenderem, porque eu também tinha medo. Eu olhava, eu falava, estereotipia parece uma palavra assim, parece uma doença, mas na verdade são apenas os movimentos sem funções. Então eu queria, porque meu filho sempre foi considerado o Baby Johnson. Não é por ser meu filho, mas ele sempre fala, nossa, mas ele é lindo, como que ele é autista? E o autista, ele não tem cara, ele não tem uma forma de expressar através da parte física dele. Alguns, por terem outras condições, fisicamente são diferentes. No caso do Enzo, não. Então sempre tem essa pergunta, mas ele não parece? Mas não precisa parecer, porque o autismo ele é muito pela parte da condição da criança, de comportamento dela. Então, no caso dele, eu quis mostrar que ele tem as estereotipias e ele continua sendo o Enzo. Ele não vai machucar o seu filho. Ele fazendo o flapzinho dele ou andando para um lado para o outro, isso não pega, ele não vai prejudicar ninguém. Então eu quis realmente que as pessoas parassem de olhar para ele quando ele fazia algum tipo de movimento assim, como se fosse algo contagioso. E não tem nada disso, está longe disso. Então é com essa leveza que eu comecei, parei por um tempo, pretendo voltar, quem sabe, mas trazer essa leveza para esse conhecimento que para mim também era muito novo. E você acha que existem desafios também, tanto como ser humano, né, e como poder público, que a gente precisa superar e a gente precisa que as pessoas olhem mais para o espectro autista? Ai, muito. Você precisa, a cada 6 meses, como se, vou falar num linguajar mais fácil, tivesse que provar normalmente que ele é autista. E eu já vivi casos, mas você já teve casos de preconceito? Eu não digo direcionamente preconceito, mas eu vivi um caso muito específico que me marcou. Eu precisei de um apoio um dia que eu fui tirar um passaporte e lá no local onde se tira o passaporte, o delegado de plantão queria um diagnóstico com a data daquele dia. E ele virou e falou assim pra mim, eu nunca vou esquecer isso. Ele falou pra mim, então se você não conseguir um laudo hoje, ele não tira o passaporte. E ele falou, liga pra qualquer médico que você vai conseguir. Eu falei, doutor, eu não posso ligar, não é assim que se consegue um diagnóstico. Ele falou, você não tem nenhum amigo médico? Falei, não, as coisas não são feitas assim. Como se você fosse trocar de delegado para fazer um passaporte, né? Aí aquilo foi superado, eu conversei bastante com ele, mas eu vi que é a falta de informação. Mas ele entendeu e eu consegui depois mostrar para ele isso. Mas é difícil. E, por exemplo, nas escolas, né, no dia a dia, a gente ainda tem que avançar muito, né? Na escola, principalmente, graças a Deus, hoje, eu falo que eu sou muito privilegiada. Eu entrei numa escola com o Enzo quando ele nem tinha 2 anos, a pedido da neuro, para antes de fechar o diagnóstico, porque ela queria ver, talvez, Marcela, seja a falta de envolvimento dele com outras crianças diariamente. Vamos colocar ele na escola. Foi uma experiência horrível. Eu tive uma escola que me reprimiu, porque ele era não verbal, falaram que eu era mãe de primeira viagem e não sabia o que eu estava fazendo. Eu pegava uma criança chorando todos os dias e a escola me reprimiu e eu prontamente tirei ele dessa escola e foi quando eu fui abraçada pela escola que eu queria. E ali mudou tudo, foi ali que foi a chave. Eu falo que tudo foi encaminhando do jeito que deveria ser. E hoje eu vejo que como isso foi transformador, porque se eu não tivesse feito naquele momento, talvez ele seria mais um que não falaria. Seria uma criança verbal para essas estatísticas que infelizmente acontece por falta de conhecimento mesmo e direcionamento errado. Marcela, vamos deixar um recado para as mães, né, que de repente estão passando pelo diagnóstico ou desconfiam, né, de que alguma coisa acontece com o filho, e até mesmo para as famílias que precisam abraçar essas mães, abraçar quem cuida, né, de uma criança com essa condição. Então, deixa um recado para essas pessoas. Cris, o recado que eu dou hoje para todo mundo é: você colocar o seu filho para fazer terapia não vai fazer mal algum para ele. Então não fique pensando, não, eu primeiro eu quero o diagnóstico. Faz. Se depois descobrir que ele não tem nada, que maravilha. Olha que bênção. Mas você, a única coisa que fez com seu filho foi fazer ele evoluir. Porque as pessoas acham que indo na terapia eles vão fazer algo belabórico, que a criança vai desenvolver alguma coisa estranha. Que a única coisa que é o principal fator das terapias é o desenvolvimento. Então isso não afeta ninguém, só agrega, sendo atípica ou não. Então esse medo tem que ser bloqueado.
e depois, se não precisar fazer mais, só para. É o maior recado que eu dou hoje. Começa e depois você vê. Não espera. E aceitar, né? E aceitar. Primeiro de tudo, aceitar. Porque se não aceitar, então não dá nem para continuar. Marcela, muito obrigada por ter contado a sua história, que eu acho que enriqueceu aí a vida de muita gente com essas informações, tá? Sucesso e que o Enzo tenha aí um caminho brilhante pela frente, tá bom?